hoje, quando eu falo assim, meu pai era sobrevivente da lista de Schindler, as pessoas sabem que foi a lista. 25 anos depois, as pessoas sabem da existência do filme e do livro A Lista de Schindler. Alguns, no Brasil, talvez mais do filme. Mas você fala assim, meu pai era sobrevivente. Quer dizer, é um marco. Eu acho que esse filme Também quando comento em algum lugar, todo mundo quer ouvir, quer saber, se interessa pela história, porque lá, 25 anos atrás, viu o filme. Passaram-se 25 anos, mas não se apagaram esses 25 anos. Ele não gostava muito de falar das tristezas que ele passou na vida. Então, assim, eventualmente ele contava pra gente histórias, né? Minhas filhas chegaram a pegar muitas histórias contadas por ele. Mas ele era um cara muito alegre. Então, como ele sobreviveu a toda essa loucura que foi o Holocausto e chegou no Brasil, casou e refez a vida dele, ele não gostava muito de ver nem de participar das histórias que lembrassem o passado. Então ele foi chamado inúmeras vezes para participar da cena final do filme, mas ele não quis. Ele não gostava muito de dar entrevista, não gostava muito, porque depois ele sonhava, ficava triste, chorava, enfim, aquilo tudo volta na cabeça da pessoa, né? Ele foi o único sobrevivente da família dele, então foi uma história, como a de todos, muito trágica. Na época do filme, eu tive um orgulho enorme do meu pai, porque mamãe já era falecida, ela foi da lista também, mas o meu pai era convocado, chamado para entrevistas, Jô Soares e Fantástico, e Jornal do Brasil da época, o Globo. E foi de repente. Foi de repente, meu pai em todas, né? E as pessoas me comentavam, falavam, eu vi seu pai, e foi uma época, para mim, importante, porque era assim era o meu pai, o herói daquele momento, né? Um dos homens que escaparam da morte graças a Schindler vive no Rio de Janeiro. Polonês, 80 anos de idade, que parecem bem menos, Eduard Heuberger, guarda com cuidado uma foto desfocada em que aparece em companhia do homem que o salvou. Toca a campainha. Leopold Degen, um outro sobrevivente da lista de Schindler, aparece para o encontro marcado. Parece assustado diante das luzes. Os dois trocam um abraço. Conheceram-se quando trabalhavam na fábrica de Schindler. Morto há 20 anos, Schindler merece dos dois uma gratidão que não tem fim. Numa velha pasta, Eduard guarda o papel já amarelado com o texto da última mensagem de gratidão dos sobreviventes. A oração pronunciada no enterro de Schindler há 20 anos. Schindler era um grande humanista. Ele não só salvou as nossas vidas, como também as nossas almas. Com a ajuda dele, voltamos a acreditar na humanidade. Para mim, o filme foi um marco, sim. Na época... A família assistiu, mesmo ele não tendo assistido na época, a Sim, família eu foi assisti assistir. normalmente no cinema. Eu me lembro que eu passei a noite inteira chorando e mais uma semana chorando. Não parava mais de chorar. Foi assim... consumado, né? O fato de você ver tudo aquilo, histórias que ele me contava, mas ele não quis nem assistir o filme. É engraçado como as reações são diferentes, né? Quer dizer, meu pai era o oposto do pai dela. Meu pai sofreu muito, perdeu a família inteira também. A primeira esposa dele levou um tiro na nuca. Mas ele fazia questão de contar. A minha mãe que também me contava. Então, meu pai fazia questão de contar para todo mundo, que ele queria que todo mundo soubesse. Assim como a gente respeita aqueles que não, como seu pai, não queriam relembrar, né? Já meu pai era interessante, porque mesmo quando a gente enxerga essas reações que são diferentes, né? Aqueles sobreviventes que apagar da memória, se né? recusavam a verbalizar, ou aqueles que faziam com muita dificuldade, ou aqueles que fizeram disso uma missão de vida. Mesmo a gente levando em consideração esses três tipos e respeitando esses três tipos, a gente percebe que com seus descendentes, com seus filhos, no caso da lista de Schindler, também marcou muito e percebeu-se o marco ali. Eu nunca vou esquecer da entrevista dele com o Jô Soares, que nos bastidores, antes da entrevista, isso ele me contou, que ele chegou para o Jô Soares, que era um brincalhão,
e falou assim, olha, essa entrevista é muito séria, então deixa que eu faça piada. Quer dizer, meu pai era assim, e falou para o Jô Soares isso. E fez. E meu pai fez uma piada durante a entrevista, né, com o Jô Soares. Então, ele tinha seu lado, assim, muito brincalhão, e do seu próprio drama ele conseguiu ultrapassar isso na vida dele e continuar a ser o camarada alegre que ele sempre foi. Agora, vocês ficaram quanto tempo lá? 2 dias ou 3 noites. Agora imagina a cena das mulheres quando entram no chuveiro. No chuveiro. Nós entramos no chuveiro também, exatamente, lá. Então a gente olhava para cima. O que sai? Gás ou água? Ou água. Ela se sentia essa angústia. Interessante, não tinha medo. Era angustiado. Outros tinham medo terrível. Saímos disso, a água caiu. Depois passamos pelo barbeiros, que cortaram cabelos de tudo onde eles podiam cortar. Até, a gente ficou nu, até segurou o pênis na mão e com navalha cortou assim como se corta a senhora. Pensei que o meu pênis vai ficar com ele. Mas finalmente, ficou comigo. E graças a Deus. Graças a Deus. Porque o pelo cresce de novo. Mas mais recente, até uns, sei lá, dos últimos 10 anos... Ele começou... Né? Ele começou a falar mais. Ele, inclusive, fez um depoimento para uma amiga da minha filha que quis fazer um trabalho e fez um site, sei lá, ela fez um trabalho grande. E ele falou, ele começou a soltar mais... um pouco mais lá para os 80 e muitos anos. Você sabe que isso é comum, essas pessoas começarem a contar e não diretamente para um familiar. Antes de chegar à fila para o crematório, chegou o Schindler e gritou: José Frehoff, para cá. O filme A Lista de Schindler relata a história do empresário alemão, membro do Partido Nazista, que salvou os judeus do Holocausto. A gente via ele muito pouco, mas ele amava a vida. Mas comigo aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu fiquei sabendo sobre o filme antes do meu pai. Minha mãe já estava falecida. Eu fui de férias para os Estados Unidos visitar uns amigos e assistindo televisão apareceu uma reportagem sobre o primeiro cunhado do meu pai, que também foi da lista de Schindler, já faleceu há muitos anos e que morava em Israel, e uma entrevista com ele, porque foi ele quem levou o corpo de Schindler para ser enterrado em Israel. E nessa reportagem falou-se dos planos do Spielberg de se fazer um filme, que ele ia lançar um filme. E meu pai não estava sabendo nada disso. Ao voltar de férias para o Brasil, isso foi em 92. Eu que contei para o meu pai, falei, pai, está havendo uma programação aí por parte do Spielberg que vai ser lançado o filme sobre a lista de Schindler. E ficou por isso mesmo, até que um belo dia telefonaram para o meu pai, era a secretária do Spielberg, convidando ele para as últimas cenas, e o encontro lá em Israel com os sobreviventes. Então, para mim foi interessante, porque eu fiquei sabendo antes do meu próprio pai, né? E o mundo praticamente conheceu o Schindler, a figura do Schindler, e que você já estava familiarizado. Eu já estava familiarizado. O papai é citado no filme, né? Na hora que ele chama na lista mesmo e vai selecionando as pessoas, ele é chamado, foi interpretado por outra pessoa, mas José Frehoff foi convocado no filme. Só que uma pena, né? Eu gostaria que ele tivesse tido essa vontade de participar para a última cena. Eu acho que esse filme deveria ser repassado, no Brasil, pelo menos, até mesmo para se saber como seria a reação hoje da juventude que não sabe nada. Meu pai me conta que quando ele foi na primeira pré-estreia, que ele foi, acho que foi no Jornal do Brasil, não me lembro, ele disse que no começo era estranho porque ele via as pessoas que ele conhecia com outras caras, né, os atores. Mas que o Spielberg foi tão realista, que ao decorrer do filme que ele já não sentia mais isso, né? Ele estava vivendo aquilo que ele viveu. Então eu aprendi muito mais também, porque eu consegui no cinema entender quem eram aquelas pessoas, né? Mesmo que
tivessem outras caras, porque eram atores. Eu aprendi muito com o filme, eu aprendi muito para a minha vida. O filme me ensinou muito, me ensinou a valorizar mais muita coisa. Marcou muito a minha vida, né? Eu sou filha de sobreviventes, eu sei o que eles passaram, o sofrimento que eles tiveram, e nada disso eu passei, mas não quer dizer que eu não sinta o que eles sentiram. Eu sinto muito, porque eles passaram muito para mim, quer dizer, ao contrário, talvez, do seu pai. Eles passaram tudo. Meu pai se sentia feliz em passar adiante. Para os meus amigos não judeus, meu pai contava muito. Para ele era aquilo que você falou agora há pouco tempo. Era como se fosse uma missão mesmo, de passar adiante a história que ele viveu para que não acontecesse de novo.